Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando. Um ótimo domingo a vocês. Nós vamos dar início ao estudo nesta manhã da EBL, a Escola Bíblica Logos. E estamos aqui com o pastor Leonardo, ele que vai estar lecionando nesta manhã. E nós iremos fazer a nossa oração. Peço licença para que eu tire a máscara. Feche os seus olhos aonde você estiver e vamos falar com Deus nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Obrigado por esta manhã. E Espírito Santo do Senhor, mais uma vez eu quero te chamar, te pedir, te convidar para que esta manhã, mais uma vez, você venha nos instruir, venha nos ensinar, nos mostrar acerca dos preceitos, dos princípios da tua palavra, dentro desse tema, batalha espiritual, dentro desse subtema onde nós iremos falar nesta manhã, fechando as brechas, que nós possamos aprender, que tu possas abençoar-nos aqui, Espírito Santo, e todos que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Hoje, como o Gilson bem disse, estamos fazendo a nossa escola bíblica dominical online. Nos organizamos aqui. Espero que o som e a imagem esteja bom para todos vocês aí, para nós compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus, amém? Então eu peço para você aí compartilhar. No decorrer do estudo, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, digita aí no comentário, o Gilson vai estar respondendo os comentários, passando para mim aqui os comentários, e a gente vai dialogando, conversando aqui em o nome de Jesus Cristo, amém? Mas é muito importante a sua participação, nesse momento tão especial para nós, né? Todos os domingos nós temos a escola bíblica aqui na igreja, e está sendo uma bênção para a glória de Deus, mas prove ao Senhor, neste final de semana, as igrejas aqui estarem fechadas, e nós estamos aí ministrando, trabalhando através das redes sociais, tá bom? Irmãos, abra sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5, para nós estudarmos a palavra de Deus, versículo de número 8, 1 Pedro, capítulo de número 5, no seu versículo de número 8, para nós meditarmos nessa palavra que é viva, eficaz e poderosa, amém? Lembrando os irmãos, que nós estamos trabalhando o tema batalha espiritual, já tivemos outras aulas aqui na nossa igreja presencial. Então a gente trabalhou acerca do nosso adversário, o Gilson, que está aqui, que também é professor e é ele que coordena aqui a Escola Bíblica Dominical na nossa igreja, responsável pela Escola Bíblica. Ele falou sobre o nosso inimigo, sobre Satanás, o nosso inimigo. Depois tivemos uma outra aula falando sobre o mundo nos odeia, o mundo como inimigo, aquele que se opõe contra a igreja. Estudamos também sobre o nosso inimigo interior, Gilson? Falando sobre a nossa carne, a nossa natureza caída. E também o Jean, na aula passada, falou sobre Jesus Cristo, aquele que veio desfazer as obras de Satanás. E no dia de hoje, eu quero me atentar com vocês a este tema, tampando ou fechando as brechas. Eu creio que Deus vai aí ministrar o seu coração, você vai ser consolidado, fortalecido pela palavra de Deus, em nome de Jesus, para que juntos venhamos entender e compreender um pouco mais da palavra do nosso Senhor, amém? Então, todos abriram já aí? Acharam? 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Se não está com a Bíblia na mão, irmão, misericórdia, Jesus. Oh, Deus, põe a mão, pai. Fala alguma coisa para eles, Jesus. Os caras não estão com a Bíblia na mão, Jesus. Estejam sempre com a espada nas mãos, hein? A espada que é a palavra de Deus. Lembrando que o Jean está nos acompanhando, o professor Jean está nos acompanhando aqui, já deu o ar da graça aqui nos comentários. A paz do Senhor para todos que já mandaram o comentário aqui, ao Daniel, a todos.
Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo número 5, o versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa é a afirmação do apóstolo Pedro para a igreja de Cristo, para que nós venhamos nos atentar às artimanhas, às ciladas do inimigo, às artimanhas que Satanás ele faz contra a sua igreja, contra o seu povo, para tentar roubar de nós a fé, a esperança, para tentar minar a minha e a sua vida, nos afastando dos preceitos de Deus, da verdade de Deus. E dentro, irmãos, deste campo que nós estamos falando, de batalha espiritual, existe uma responsabilidade nossa. Existe uma responsabilidade que parte de mim e que parte de você. E Pedro está falando sobre isso. Olha, o diabo, o nosso inimigo, Satanás, ele está ao derredor. É interessante que ele não está ao redor, né? Ele está ao nosso derredor, porque a Bíblia fala que ao redor daqueles que temem ao Senhor acampa o anjo, né? O anjo que Deus dá ordem a ele para estar ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Mas a Bíblia fala que o inimigo ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha, procurando um espaço, procurando uma oportunidade para tentar minar a nossa fé, nos matar, nos roubar e nos destruir. A gente sabe, irmãos, e vocês sabem disso, que as grandes quedas, os grandes desastres, eles não acontecem a partir de algo grande, mas a partir de uma negligência das coisas pequenas, né? Se você pegar, né, tivemos quantos desastres naturais, desastre aí envolvido em empresas multinacionais, né, que prejudicaram cidades. E quando a gente viu, a catástrofe foi muito grande, porém começou com negligências, começou com falta de cuidado, né? Sempre começa com pequenas rachaduras, pequenas trincas que comprometem toda uma estrutura, né? Uma igreja como a nossa aqui, de repente começa a aparecer algumas trincas pequenas, mas se não vê o que está ocasionando essas trincas, o que gerou essas trincas, a tendência é aumentar. A tendência é essas trincas começar a se tornarem maior. E se não for tomada uma providência rápido, a tendência é o prédio ficar comprometido. E assim é a nossa vida cristã. Nós temos que tomar cuidado com as brechas que damos. Nós temos que tomar cuidado com as pequenas trincas que aparecem na nossa vida, no nosso dia a dia, que pode nos comprometer, que pode nos levar a uma queda. Então o inimigo está ao derredor, ele procura, Gilson, uma brecha apenas, né? Ele procura um espaço, ele não procura muita coisa, ele não procura uma porta aberta, uma janela aberta, ele procura uma simples brecha para entrar e causar um grande desastre. Uma coisa que você falou aí que é muito interessante e às vezes faz parte do nosso cotidiano. Nós temos o costume de... É muito interessante isso que você falou. Nós temos o costume de atribuir algum evento, algum acontecimento, e nós, às vezes, por sermos desapercebidos, né, pastor? Nós gostamos de falar assim, poxa vida, do nada aconteceu isso, e é como você bem falou, né? A gente não vai percebendo as pequenas coisas até que elas tomam uma proporção a ponto de destruir, de parar, de nos deter. E é muito interessante isso que você falou. Então vamos se atentar aqui, irmãos, aquilo que Pedro nos ensina nesse versículo número 8, e depois vamos decorrendo aqui este estudo. Primeiro, né, a nossa responsabilidade, aquilo que cabe a mim e a você. Pedro diz bem assim, olha, sejam sóbrios e vigilantes, no versículo 8.
Se você olhar para a palavra sejam sóbrios, né, o apóstolo Pedro está falando de alguém moderado, alguém que tem o autocontrole, né? Eu até fiz algumas anotações aqui, é ser livre de embriaguez. Então, quando Pedro fala, olha, vocês precisam ser sóbrios, vocês têm que ser moderados nas decisões, nas escolhas, no seu cotidiano de vida. Vocês precisam ter esse autocontrole, esse domínio sobre as suas emoções, as suas ações, as suas reações. E por último, né, a tradução dessa palavra significa, olha, é ser livre de embriaguez. Né, ser livre de embriaguez. Se nós olharmos esse contexto de embriaguez, você vê que ela rouba, muitas vezes, o sentido, ela rouba o caráter, ela rouba o senso de certo, de errado. Né? A embriaguez, ela torna aquele tímido em alguém sem timidez alguma, o manso em alguém voraz. Né? A embriaguez faz isso, ela confunde os sentidos, os sentimentos. E Pedro diz, olha, sejam sóbrios. Não permita que o seu sentimento, as suas emoções, não permita que o seu autodomínio, o seu autocontrole seja confundido, né? Venha a ser dominado, controlado por alguma coisa. E esta coisa é Satanás, procurando essa pequena brecha para confundir a sua igreja, confundir o seu povo. E daí Pedro fala, e sejam também vigilantes. Pedro fala, olha, estejam atentos, estejam apercebidos, que os seus olhos estejam sempre abertos, sejam vigilantes. A palavra vigilante significa, olha, dar atenção total. É você dar uma atenção total a essa área da sua vida cristã, né, da sua vida no seu cotidiano, você dar essa atenção total a esta trinca, a essa fissura, a esta brecha que começou a aparecer. Então Pedro fala, olha, sejam vigilantes, dê uma atenção total para evitar calamidade. Então eu vou dar uma atenção total para evitar uma calamidade, para evitar uma coisa que possa acarretar prejuízos tanto para mim, para as pessoas que me amam, para as pessoas que estão ao meu redor, para o meu rol de amigos, para a minha família. Então eu vou dar total atenção, uma atenção absoluta para evitar calamidade. Então essa responsabilidade é nossa. A responsabilidade de ser sóbrios e ser vigilantes é nossa. É muito comum, os irmãos estão nos assistindo, Gilson, a pessoa quando vê alguém caindo em alguma área, seja um adultério, seja um roubo, seja o orgulho, né, seja o abuso do poder, da autoridade, ou qualquer outra coisa, mentira, tantas coisas, as pessoas dizem, olha, a carne é fraca, né? Então a gente acaba cedendo, a gente acaba não aguentando. Então é comum você ouvir isso, que a carne é fraca, porém a gente usa isso num contexto muito equivocado, errado. Porque a ordem de Jesus para os discípulos é para serem vigilantes, orai e vigiai, para que não entrai em tentação. Então quando nós não oramos, não vigiamos, não somos sóbrios, nós entramos em tentação. E Jesus disse, se você vigiar e orar, você não vai entrar nessa tentação. Porém, quando Jesus olha para Pedro e os outros discípulos, eles estavam dormindo ali no monte, quando Jesus estava orando, Jesus fala, Pedro, você não pode orar, vigiar 1 hora comigo? Daí Jesus fala, de fato, o espírito está pronto, porque o nosso espírito que foi alcançado pela palavra de Deus, né, ele clama a Abba Pai, ele clama por Deus, ele deseja Deus. Porém, Jesus fala, mas a carne ela é fraca. Porém, a carne ela não é fraca para o pecado. Pelo contrário, o prazer da carne é o pecado. O desejo da carne é o pecado. A carne ela é saciada no pecado. Mas para que a carne é fraca? A carne é fraca para os desígnios de Deus, para a vontade de Deus. A carne é fraca para viver o propósito de Deus. A carne é fraca para orar 1 hora. A carne é fraca para vigiar 1 hora. A carne é fraca para meditar na palavra de Deus. Agora, para as coisas do mundo, a carne vai correndo. Agora, para as coisas de Deus, a carne vai ter sempre dificuldades. E é aí que nós entendemos e precisamos compreender que temos que colocar a nossa vida na mão de Deus, no domínio de Deus, para que Deus venha nos conduzir aí da melhor maneira possível
para viver o evangelho dele. Amém, meus irmãos? O inimigo, o diabo, ele sempre vai estar procurando uma brecha. Ele sempre vai estar procurando um apoio. Ele vai olhar para a minha vida e vai procurar uma brecha. Ele vai olhar para a sua vida e ele vai procurar uma brecha. Ele vai olhar para a vida do Gilson e ele vai procurar uma brecha, né? E isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Eu vou usar aqui um material de apoio que vai falar acerca da brecha. E eu quero ler com vocês para que venha ficar bem entendido acerca do que é a brecha. Ó. Brecha é o mesmo que fenda ou abertura em alguma coisa. Numa definição mais técnica, seria espaço vazio, ferida ou corte largo e profundo, dano, perda, prejuízo e etc. Já no aspecto espiritual, que nós estamos aqui falando, ministrando, uma brecha pode representar uma área vulnerável da nossa personalidade. Olha o que o autor está dizendo. Né? Essa brecha ela pode representar uma área vulnerável, Jus, da minha, da sua, da de vocês, da nossa personalidade. Uma área que a gente não conseguiu ainda ser tratado, moldado. Sabe aquela área que a gente tem dificuldade de ser confrontado? Né? Quando a palavra confronta esta área, você se fecha, né? Se bloqueia. Então, quando você faz esse bloqueio, o inimigo ele usa desse bloqueio, dessa brecha, para tentar prejudicar a minha e a sua vida. Pastor, então eu posso entender que nós estamos sendo vigiados ao nosso derredor, né, como a palavra diz, e nesta área que nós, muitas das vezes, ainda não fomos aperfeiçoados, ainda não fomos moldados, ou às vezes, como você disse, né, pastor, não deixamos Deus agir. Então é nessa área que nós damos indícios de brechas aonde possivelmente o inimigo pode trabalhar contra a nossa vida. É mais ou menos isso. Isso. Nesses pequenos detalhes que nós não confiamos, não colocamos na mão de Deus, é que o inimigo usa para trabalhar. Né? Antigamente, eu lembro que os pastores diziam muito isso. Olha, você tem que tomar cuidado com aquele quartinho da bagunça. Né? Já ouvi esse termo. Né? Aquele quartinho da bagunça. Essa área que a gente não deixou Deus entrar e trabalhar, essa é uma brecha que o inimigo tenta procurar para prejudicar a nossa vida. Então, o inimigo vai utilizar deste meio, né, do pecado para nos destruir. Né? Então, olhando para essa questão da brecha, é como se a brecha fosse, Gilson, um apoio, uma base para que o inimigo tivesse essa legalidade na nossa vida para nos destruir, para nos afastar do caminho de Deus, para nos envergonhar. O inimigo usa dessas artimanhas para tentar confundir o seu povo e a sua igreja. Então, o inimigo sempre vai procurar uma brecha na minha e na sua vida. Por isso é necessário total vigilância, sobriedade da minha parte e da sua parte. Amém? Talvez a palavra, como sempre, né, a palavra ela é bem clara. E quando a palavra usa o termo brecha e usa o termo vigilante, é porque se nós não estivermos atentos, pastor, nós não vemos as brechas, porque as brechas não são de fácil visão, são espaçozinhos, né? São espaçozinhos, são fendas, são frestas, né? Que podem comprometer um grande trabalho, né? Sim. É como a gente disse, compromete toda a estrutura, né? Uma simples fissura compromete toda a estrutura. Eu vou falar com vocês aqui, irmãos, sobre 3 coisas. Como surgem as brechas na nossa vida. E eu peço a atenção de vocês aí, né? O Jean está comentando ali, Gilson, né? Eu peço a atenção de vocês. Como surgem a brecha na vida do cristão? Como surge a brecha na vida do crente? Né? Como que elas aparecem, essas pequenas fissuras? Eu vou pedir para o Gilson abrir para nós aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Abra aí também na sua casa, Gênesis capítulo número 3, o versículo de número 6. Gênesis eu gosto. Gênesis 3. Gênesis 3, 6.
né? Se deixar o Gilson, só fica lendo Gênesis, irmãos. Eu gosto de Gênesis. Ó, como surgem as brechas na vida do cristão, na vida do crente? Como que surge a brecha na minha e na sua vida? Como que surge uma pequena fissura que Satanás vai usar para entrar no seu casamento, na sua vida profissional, ministerial, em todas as áreas a qual Deus restaurou, a qual Deus está trabalhando? Como que surgem essas brechas? Primeiro, o Gilson vai ler aqui para nós, aqui Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Amém. Olha o que Moisés registra. Ele fala que Eva, vendo o fruto, né, ela vê o fruto, os seus olhos desejam o fruto, é bom para dar entendimento, discernimento, né? Esse texto está né, dentro do capítulo 3 ali, a queda de Adão, de Eva, né? A sedução da serpente. Então, quando a brecha aparece? Quando flertamos com o pecado. Quando nós começamos a flertar com o pecado, as brechas começam a aparecer na nossa vida. Quando a gente começa a flertar com aquilo que Deus já rejeitou para nós, as fendas aparecem, as brechas aparecem. Quando você começa a olhar demais para aquilo que você nem deveria olhar, as brechas começam a aparecer na sua vida. Não era para Eva olhar para aquele fruto, porque Deus já tinha falado, olha, desta árvore não. Todas as árvores vocês podem comer, se alimentar, agora dessa não. Mas o autor de Gênesis fala, olha, mas vendo ela o fruto, vendo que era bom aos seus olhos, vendo que aquilo ia gerar algo nela que ela ainda não tinha desfrutado. Sabe, irmão, nós temos que tomar cuidado com isso, porque o nosso olhar, ele vai gerar coisas dentro do meio do seu coração que Deus já rejeitou, que Deus não tem para mim e para você, mas coisas que a sua carne vai desejar, coisa que a nossa carne vai querer. Então, quando nós começamos a olhar demais para aquilo que nem deveríamos olhar, quando começamos a flertar com o pecado, as brechas começam a aparecer, as fendas começam a aparecer, e aí é um prato cheio para o inimigo vir, porque Eva estava olhando para o fruto, e de repente aparece a serpente ali. Fala, está vendo esta árvore? O que Deus disse a respeito dela? A serpente sabia, Satanás sabia. Satanás anda ao derredor, ele sabe da sua fragilidade, ele sabe da minha fragilidade, ele sabe da fragilidade do Gilson, ele sabe. Ele está ao derredor procurando uma brecha. E quando eu e você começamos a flertar com o pecado, a olhar muito para aquilo que nem deveríamos olhar, é a brecha que ele usa. É a brecha que ele entra. Ele entrou no jardim, entrou no coração de Eva, entrou no coração de Adão. E tudo isso gerou a sentença de Deus sobre o casal, também sobre a serpente, também sobre a terra. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos flertando, com aquilo que nós estamos olhando. Nós temos que ser vigilantes em o nome de Jesus Cristo. Amém. O Jean, ele fez 2 comentários aqui que é muito pertinente. O primeiro comentário, ele falou sobre a Arca de Noé, muito provavelmente também já esteja dentro das suas anotações aí, pastor. Mas eu quero falar aqui porque depois esses comentários podem ficar lá para cima e acaba sendo desapercebido, mas é muito dentro disso que o pastor está falando aqui. Noé, após concluir a grande obra de uma grande arca, onde todos que passavam próximo ou até uma certa distância via aquele grande barco, né? Deus deu uma ordem para passar o betume nas fendas, nas brechas, por fora e também por dentro, né? Eu gosto também de entender, quando eu uso essa colocação da Arca de Noé, que existem coisas de fora que não pode entrar, como existem coisas de dentro também que não pode sair, né, pastor? Algumas informações, às vezes nós costumamos a falar coisas das nossas intimidades, das nossas fraquezas para pessoas que não têm compromisso com Deus, que não vão poder nos ajudar. Então, Deus, obrigado, Jean, por enriquecer esse estudo, porque quando Deus ele pede para Noé, passe agora, Noé, betume
por fora, nós entendemos que é para a água não adentrar a arca, e passe betume também por dentro. Alguma coisa de precioso de dentro não podia também vazar para fora. Verdade. Né? E o Jean também fez o segundo comentário falando acerca do meu microfone, que estava um pouco baixo. Eu não sei se eu estava falando muito distante. Não sei se tem que regular, que agora eu estou me ouvindo. Obrigado, Jean. Continue aí enriquecendo o nosso estudo aí, não só o Jean, mas todos que estão nos acompanhando. Amém. Então, irmãos, primeira coisa que causa brecha na nossa vida, né? Como que surge a brecha? Quando nós flertamos com o pecado. Né? Não flerte com o pecado, cuidado com o pecado. Tá? Cuidado com aquilo que não é para você olhar e está chamando muito sua atenção. A Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo número 11, Gilson, que Davi, ele estava no palácio. Primeiro que não era nem para ele estar lá, era para ele estar no campo de batalha. Era o ano que o rei deveria ir à batalha. Mas Davi está no seu palácio. E a Bíblia fala que ele vê de longe uma mulher, Betseba, tomando banho, se banhando. E quando Davi vê aquilo, ele cobiça, ele deseja. Ele começa a flertar com o pecado, ele começa a olhar para aquilo que não era para ele olhar. Ele sendo casado, olhando para uma mulher casada, e deixou todo esse sentimento, esse desejo, fruto do olhar, corromper o seu coração. A ponto que Deus mandou o profeta Natã ir lá na frente de Davi, dizer: Davi, é assim, assim, assado. Daí, Davi, o que você faz? Daí, né, a gente conhece a história, que primeiro ele usa uma parábola, mas quando Davi reconhece o pecado, ele, né, rasga sua roupa, coloca assim sobre a sua cabeça e se lamenta diante de Deus. Então não flerte com o pecado em nome de Jesus Cristo. Vou pedir para o Gilson também me ajudar aqui, abrindo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, Gilson. Eu quero que você leia apenas o versículo 27, para nós ganharmos tempo, mas você na sua casa aí, também abra a sua Bíblia, né, em Efésios capítulo 4, e marque aí o versículo 25 até o 32, tá bom? Nós vamos falar aqui apenas do versículo 27, mas marquem aí do versículo 25 ao versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 27, Gilson. Nem deis lugar ao diabo. Amém. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Não deis lugar ao diabo. Então, quando segundo, né, o segundo o motivo que gera uma brecha na nossa vida, quando damos lugar ao diabo. Você vê que é uma ordem direta de Deus para a igreja de Éfeso, para mim e para você. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar, não dê espaço, não dê oportunidade, não dê nenhuma possibilidade do diabo tentar dialogar, trabalhar na sua vida ou qualquer outra coisa do tipo. Né? Paulo falando, não dê lugar ao diabo. E por que eu falei para você da sua casa aí marcar o versículo 25 até o versículo 32? Paulo está falando da antiga natureza, das nossas antigas práticas, das nossas, quando você era escravo do pecado. Então, quando o cristão, eu e você, damos lugar ao diabo, quando praticamos atos da antiga natureza, isso dá poder legal ao diabo, dá autonomia ao diabo para trabalhar na nossa vida. Então, se você ler esse contexto, Paulo vai falar acerca da mentira, Paulo vai falar acerca da ira, Paulo vai falar acerca daquele que rouba, furta. Então, Paulo está falando de frutos da antiga natureza, a nossa vida sem Cristo. Mas quando nós estamos em Cristo, sendo regenerado por Ele, nós não podemos praticar os atos da nossa antiga natureza. Porque quando eu pratico esses atos, eu estou dando lugar ao diabo. Quando eu estou mentindo, estou dando lugar ao diabo. A minha mentira é uma brecha, a minha falta com a verdade é uma brecha, o meu olhar, o meu desejo descontrolado é uma brecha. Então, quando surge a brecha? Quando nós damos lugar ao diabo. Quando eu deixo a minha antiga natureza a começar a exercer um domínio sobre a nova natureza que Cristo está gerando em nós, regenerando em nós. É interessante aqui, pastor, Paulo ele emprega um termo aqui muito interessante. Não dê lugar ao diabo, ou seja, nós damos, né? Não podemos nos iludir dizendo que o diabo entrou e fez a sua... Parte de nós, né? Exatamente, né? O diabo ele entra para a parte daqui, como está dizendo o texto, ele vai entrar, vai furtar, como o próprio Jesus disse, vai matar, vai destruir. E a Bíblia, um versículo antes fala assim, não ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja,
É um termo até que Deus usou para Caim, né? Não alimente essa ira, não mantenha isso vivo. Ou seja, a primeira parcela é nossa, então, pastor, nós podemos entender isso, né? Sim, a atitude principal nesse combate ao inimigo é nossa. O Espírito Santo nos auxilia, Deus deixou a sua palavra, mas tudo isso aqui entra do contexto que estão falando, de ser vigilante. Então eu não posso dar espaço, eu não posso. Eu sei que eu não posso mentir, porque o pai da mentira é Satanás. Paulo está falando aqui à igreja de Éfeso, olha, vocês que mentiam, não mintam mais. Porém, quando muitas das vezes nós somos tentados a mentir, né? Nós somos levados à mentira, levados a antigos desejos, a antigas práticas, e tudo isso vai dando lugar ao diabo. Então Deus, até Tiago fala isso é muito importante, Tiago fala que Deus não tenta ninguém. Como que o homem é tentado? O homem é tentado a partir de uma cobiça, a partir de um desejo, a partir de uma vontade a qual ele não conseguiu dominar, a partir de um pensamento que tomou conta dele e ele ficou refém, escravo daquilo. E é isso que Paulo está dizendo para nós, olha, a brecha vai surgir, a fissura vai surgir quando você começa a praticar atos da antiga natureza. E isso, consequentemente, dá lugar ao diabo. Você dá direito legal ao diabo. Né? Foi o que aconteceu. Por que Jesus fala que Satanás é o príncipe deste mundo? O mundo jaz do maligno. Porque no jardim, quando eles tomam aquela atitude, eles deram direito legal. Porque toda a terra, toda a criação, estava sobre o governo do homem. Mas o homem passou esse direito, né? se entregando ao pecado. O que Satanás fala? Olha, Jesus, tudo isso eu te darei. Né? Eu tenho controle, eu tenho domínio. Eu vou te dar tudo isso se prostrar e me adorares. Jesus fala, não, eu não vou te adorar. Né? Adorar somente a Deus. E somente a ele prestará culto. Afaste de mim, é Satanás. Né? Então, por mais que o mundo esteja sobre esse domínio, Jesus disse que foi lhe dada toda a autoridade, né, após a sua ressurreição, tanto nos céus quanto na terra. E eu e você estamos debaixo da autoridade de Cristo. Estamos debaixo da autoridade do senhorio de Jesus, debaixo do governo, do controle do reino dele. Por isso é importante, irmãos, nós não darmos lugar ao diabo. Né? Ele está sempre ao derredor, procurando este lugarzinho, esse espaço que eu e você venhamos dar. Terceiro, como surgem as brechas? Primeiro, quando flertamos com o pecado. Segundo, quando damos lugar ao diabo. Terceiro, quando o coração é dominado pela amargura, rancor e ódio. Gilson, lê para mim, fazendo um favor. 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 11 apenas. E você na sua casa aí, anota aí. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 até o 11. O Gilson vai ler apenas o 11. Você na sua casa lê do 5 ao 11 aí. Marca aí para você dar continuidade nesse estudo em o nome de Jesus Cristo. Amém? 2 Coríntios 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 5. Não, perdão. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Os irmãos aí de casa, anotem aí do versículo 5 até o versículo 11. Eu quero reiterar novamente aqui a nossa gratidão a todos os irmãos que estão aí participando, compartilhando, comentando. Se tiver alguma dúvida, deixa aí, que o Justo vai estar lendo aí se alguma dúvida, um comentário, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode ler para nós, Justo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Olha o que Paulo está falando. Isso é muito sério, irmãos. Paulo está falando, olha, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Nós não podemos ignorar os seus desígnios. Então Paulo fala, olha, cuidado, porque Satanás está querendo obter vantagem sobre a sua vida. Ele está querendo obter vantagem sobre essa situação. Ele está querendo obter uma vantagem aí no seu dia a dia, na sua história. E por que eu marquei aqui que a terceira como que surgem as brechas? E a terceira coisa é essa: quando o coração é dominado pela amargura, rancor ou ódio. Quando o meu e o seu coração é dominado pela amargura, Jesus, pelo rancor,
pelo ódio, Satanás leva vantagem sobre nós. Satanás leva vantagem. Se você olhar o contexto, por isso que eu pedi para os irmãos de casa ler o versículo 5, do versículo 5 ao 11, Paulo está falando acerca da tristeza ocasionada, gerada pela falta do perdão. Quando nós não perdoamos, essa tristeza toma conta do nosso coração. Então, quando você não perdoa, Satanás obtém vantagem sobre a sua vida. Quando você não libera um perdão, Gilson, Satanás passa a ter vantagem sobre a sua vida. Se alguém me ferir e eu não perdoar essa pessoa que me feriu, Satanás passa a obter vantagem na minha vida. Olha que profundo isso, irmãos. A falta de perdão dá direito legal para que Satanás obtenha vantagem sobre a nossa vida. Quando nós somos refém disso, refém da falta do perdão, Satanás obtém vantagem sobre a minha e sobre a sua vida. É o exemplo claro do oportunista. Uma situação que não envolve o embate entre nós e Satanás, ou é algo assim, uma vivência, muitas das vezes, entre nós. A falta do perdão, ele como exemplo claro do oportunismo, ele adentra dentro de uma situação que não tem, teoricamente não teria nada a ver com ele, mas ele adentra tomando posse de uma vantagem, né, dentro desse embate. Sim, você vê que é algo que é vivido entre pessoas, mas Satanás, como está ao derredor, ele achou essa brecha, ele achou esse apoio, ele achou essa base para entrar na nossa vida e obter vantagem. E é uma base que nós criamos para ele. É isso que é o problema, irmãos. É uma base que nós criamos, é uma brecha que nós damos, é uma vantagem que nós ortogamos a ele. Sabe o que é interessante? Eu ouvi essa frase há muito tempo atrás e ela é muito legítima até os dias de hoje. A Bíblia fala que aquele que não libera o perdão é semelhante... Eu falei aquele que... Não falei a Bíblia, não é a Bíblia, tá, irmãos? É uma frase que eu ouvi. Aquele que não libera o perdão é semelhante a um homem, Gilson, que toma um copo de veneno querendo que outra pessoa morra. É como se eu estivesse aqui tomando um copo de veneno e falando, o Gilson vai morrer, ele merece morrer, ele merece sofrer, mas eu que estou tomando veneno, quem vai morrer sou eu, eu que vou sofrer os danos. Então a falta de perdão faz isso, irmãos. Quando você não perdoa, você está com um sentimento negativo com o próximo, mas quem está sendo prejudicado é você. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus disse, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós já perdoamos, nós não iremos perdoar, nós não vamos pedir o perdão, assim como nós já perdoamos aos nossos devedores, assim como nós já perdoamos aqueles que nos ofenderam, né? Jesus fala também no capítulo 5, olha, quando você for ofertar e se lembrar que algum irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta de canto, espera um pouquinho, vai ter com ele, reconcilia-se com ele e volte a ofertar. Paulo fala aos romanos, se possível, seguir a paz com todos, né? Tende paz com todos. O autor de Hebreus fala isso, seguir a paz com todos e a santificação. Então, irmãos, não deixe que o seu coração seja dominado pela amargura, pelo rancor, pelo ódio. E tudo isso é gerado, ocasionado pela falta de perdão. E se tem algo que garante a durabilidade do relacionamento entre pai e filho, marido e mulher, entre amigos, entre irmãos, é o perdão. Pastor, você me permite aqui, eu quero estender um comentário dentro disso que você está falando, para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Eu lembrei de uma frase também, pastor, já que você citou uma frase que é muito, muito interessante, né? Traz um impacto. Eu lembrei de uma frase de um estudo que eu participei lá no começo da minha conversão, e eu acho que eu até falei contigo, se eu não me engano, você também podia estar presente nesse estudo, no James, onde o rapaz que estava ministrando, ele disse o seguinte: quando nós fechamos uma porta para alguém, automaticamente nós fechamos essa porta para nós também. O que eu estou querendo dizer dentro desse contexto? Muitas das vezes,
nós não conseguimos adquirir o perdão, tomar posse de um perdão que Deus propõe para nós, porque nós não abrimos essa porta para perdoar alguém. Para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, às vezes nós temos dificuldades em obter, em tomar posse de um perdão que de capa a capa a Bíblia nos ensina, que Deus nos perdoa acerca de algo que fizemos, que Deus nos perdoa, que nós precisamos nos perdoar, mas nós não conseguimos porque a nossa porta está fechada. Nós mesmos trancamos essa porta quando nós não liberamos o perdão para alguém. Então, se nós não liberamos o perdão, a justiça de Deus nos ensina que nós também não obtemos esse perdão. Isso é muito profundo, né, Jesus? Quando Jesus termina a oração do Pai Nosso, né, depois já marca também na sua casa aí, ó, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Quando ele termina a oração do Pai Nosso, não me falha a memória, no versículo 14 e 13, ele vai dizer bem assim, olha, quando você perdoa, você obtém perdão. Agora, quando você não perdoa, o Pai que está nos céus também não nos perdoa, não vai nos perdoar. Isso é muito profundo, porque se não houver perdão, não tem salvação. Porque a gente só é salvo porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Porque Deus ofertou o seu Filho e essa graça nos alcançou. De outro modo, não tem salvação. Não é por obras, Não é né? por obras. Perdão, você pode ser bom, você pode ajudar, você pode dar dinheiro, você pode dar cesta básica, você pode fazer muitas coisas. Não é por obras, a fim de que nenhum homem venha se vangloriar. É pela graça. É pela decisão exclusiva de Deus. Sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Né? Mediante a fé. Amém. Amém, meus irmãos? Então, olha aqui que interessante. Como surgem as brechas? Quando flertamos com o pecado, quando damos lugar ao diabo, quando o coração é dominado pela amargura, rancor e o ódio. Mas, glória a Deus por isso, que Deus também deu para mim a oportunidade, Deus deu para você a oportunidade, Deus deu para o Gilson a oportunidade, e Deus nos ensina como fechar as brechas. E glória a Deus por isso. Eu quero aprender também. Como nós vamos fechar essas brechas? Nessas brechas que muitas das vezes abriram com decepções, com frustrações, com mágoas, atitudes erradas, né? Decisões erradas. Isso geraram brecha na minha e na sua vida. Mas como nós vencemos, como nós fechamos as brechas? Primeiro, olhando para Cristo Jesus. Você tem que parar de olhar para o ser humano. Você tem que parar de olhar para a situação. Você tem que parar de olhar para o problema. Você tem que parar de olhar para as dificuldades. Você tem que parar de se vitimizar. Você tem que olhar para Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para Jesus, irmãos. O Gilson vai manusear melhor do que eu aqui, então, Gilson, abra para nós Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Como se fecham as brechas? Primeiro, olhando para Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Ele. Leia para nós, Gilson. 12. Do 1 ao 3. 1 ao 3, vamos lá. Hebreus 12. Portanto, também nós vimos que temos a rodearmos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, complicada essa palavra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Amém. Olha o que o autor de Hebreus está falando para nós aqui, né? Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, né? Mas temos que fugir do peso do pecado, né? Se desembaraçando de tudo isso. Daí corramos com perseverança, olhando como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo
de Nazaré. Então, como nós vencemos, como nós fechamos as brechas? Olhando para Jesus. Por que eu vou olhar para Jesus? Porque Ele é o padrão. Ele venceu o mundo. Ele venceu o diabo. Ele venceu o pecado. Então, eu preciso olhar para Ele. Porque muitas pessoas não têm a brecha, né, da sua vida fechada, e isso vira aquela roda gigante, né? Ela vence, ela perde, ela vence, ela perde, está em cima, está embaixo. Porque muitas vezes a sua fé está fundamentada no líder, a sua fé está fundamentada no pastor, a sua fé está fundamentada na instituição, a sua fé está fundamentada em campanha. A sua fé está fundamentada na oração, que vai ter revelação, que vai ter libertação. Isso não pode acontecer? Sim, isso acontece, faz parte. Você deve honrar as lideranças eclesiásticas, mas a sua fé só pode e deve estar apenas fundamentada no autor dela, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o pastor da igreja, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele que se entregou, se sacrificou na cruz do Calvário por mim e por você. Então nós temos que voltar a olhar mais para Jesus. Eu honro o Gilson como líder da escola bíblica dominical, eu tenho ele como um homem de Deus, eu admiro, eu aprendo com ele. Né? Eu tenho atitudes que ele tem, ele é um espelho para mim de vida cristã, mas a minha fé não está fundamentada sobre ele, porque ele é ser humano assim como eu, assim como o Tiago fala que Elias era ser humano, sujeito às mesmas paixões que nós. Então a nossa fé nunca pode estar fundamentada em outras pessoas, instituições ou campanhas mirabolantes. Não, a nossa fé tem que estar fundamentada em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. Amém, meus irmãos? Então, primeiro, nós tampamos as brechas olhando para Jesus, tá? Eu só abri aqui o Face da igreja no meu celular. Daí tem a Janete Damásio aqui comentando, a Ieda, a Marta, o Edson, a Cristina. Deus abençoe todos vocês, Daniel. Deus abençoe todos os irmãos aí que estão comentando e compartilhando, a Gabi, em nome de Jesus Cristo. É interessante que o autor de Hebreus vai dizer que ele venceu, ele perseverou e ele suportou a cruz. Por isso que você tem que olhar para Jesus, irmãos. Com ele venceu e nele nós somos mais do que vencedores. Ele vai nos ensinar a vencer. Ele perseverou. Ele nos ensina a perseverar, a caminhar, a ser constante na nossa caminhada. E ele suportou a cruz. Ele vai ensinar eu e você a suportar muitas dificuldades e as adversidades. E ele finaliza dizendo para que vocês não cansem e não desanimem. Sabe quando você não irá cansar, você não irá desanimar quando você olhar para Jesus. Agora, se você olhar para a instituição, se você olhar para o homem, se você olhar para as lutas, você vai cansar, você vai desanimar. As brechas vão voltar a aparecer. Mas se você olhar para Jesus, você está seguro para a glória de Deus. Amém? Segundo, vamos correr aqui, Gilson, que as horas se estendem. Segundo, como nós fechamos as brechas, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Leia para nós, Gilson, Efésios capítulo 5, versículo 18. E eu quero ler Gálatas. Está com a Bíblia aberta aí, irmãos? Aleluia. O Gilson vai ler Efésios 5,18. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. É isso, né, pastor? Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 vai dizer bem assim: mas o fruto do Espírito, também com um E maiúsculo, referente ao Espírito Santo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Né? Daí continua, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Então, como eu fecho as brechas? Vivendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Se eu abro brecha, Gilson, praticando coisas da antiga natureza, eu fecho elas, vivendo uma nova vida.
essa vida que é fruto do Espírito Santo de Deus. Então Paulo fala, olha, não se embriagueie mais com vinho, não seja mais dominado, controlado pelas coisas do mundo, mas submeta sua vida ao controle, ao governo do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. E Paulo fala aos Gálatas, porque o fruto do Espírito é esse, é o amor, né? É a alegria, é a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, nós não vamos mais ter antigas práticas, mas vamos viver uma nova vida. Uma vida a qual Cristo proporcionou para nós. Uma vida que Cristo tem para mim e para você. É essa vida que Jesus tem para você. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, as fissuras são fechadas, as brechas são fechadas, e nós passamos a dar frutos e frutos perenes. Né, frutos que permanecem, frutos que fazem toda a diferença. Cristo passa a ser refletido através da minha e da sua vida. E por último, irmãos, para nós finalizarmos, como se fecham as brechas? Tendo um coração, né, se a brecha se abre quando o nosso coração é dominado pela amargura, rancor e ódio, né, as brechas se fecham quando o nosso coração é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O meu coração e o seu coração precisa ser remido, precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se nós confessarmos Ele a Deus, a Jesus Cristo, o Senhor vai nos tornar alvo como a neve, branco como a neve, né? Branco como a lã da ovelha. Então, que em nome de Jesus Cristo, irmãos, a minha e a sua vida seja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu vou pedir para o Gilson abrir em Apocalipse 1, versículo 5. Eu vou pedir, fazer algo novo aqui, Jean, vê se você consegue aí, Jean. Copia e cola aí, Efésios capítulo 1, versículo 17. Ah lá, já até colocou um versículo aqui, cara, em cima. É professor, Jean, né, cara? O Jean é fera. Ô, Jean, esse rapaz é fera. Coloca aqui nos comentários da live aí, Efésios capítulo 1, versículo 7. O Gilson lê para nós Apocalipse 1, 5. Lê aí, Gilson. Vamos lá, então? 1,5 nos diz assim: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém. Olha o que né, o apóstolo João está dizendo acerca de Jesus Cristo. Né, ele enaltece Jesus, exalta Jesus e fala que pelo seu sangue, Gilson? Pelo seu sangue, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Pelo seu sangue nos libertou, né, do pecado, nos libertou da morte. É pelo sangue de Jesus. Né? Tirou, né, aquilo que estava aprisionando, porque o pecado faz isso, ele nos aprisiona. Então, o sangue veio, quebra tudo isso, desfaz, remove a maldição. Tudo que a maldição que era contra a nossa vida, né, através do sangue de Jesus Cristo, através da morte vicária dele na cruz, a cédula que era contra a minha vida e a sua vida foi rasgada, foi anulada. Já não há mais acusação, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o nosso coração, a nossa vida tem que ser lavada, remida pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Eu quero ler aqui também com vocês, o Jean colocou Filipenses, acho que aí colocou Efésios. Ele havia comentado antes de entrar nesse finalmente, ele colocou esse Filipenses 4:8, que é muito legal, muito interessante também, vem muito de encontro. Depois os que estão nos ouvindo que leiam também. E não, Jean, Efésios capítulo 1, irmão, perdão. Capítulo 1, versículo 7. Dita aí, Gilson, no comentário, capítulo 1, versículo 7 para ele aí. Enquanto o Jean vai colar o capítulo 1, versículo 7, eu vou ler com vocês também, agora em Hebreus, capítulo 9, irmãos. Hebreus, capítulo 9, anota aí. O Jean vai ler Efésios 1, 7, né, vai colocar nos comentários. Eu quero ler com vocês Hebreus, capítulo 9, versículo 13 e 14, que diz assim, preste atenção. Portanto,
se o sangue de bodes e de touro e a cinza de um novilho aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, né? O autor de Hebreus está falando acerca dos rituais do Antigo Testamento, né? Que encobertava o pecado. Agora, olha o que ele fala no versículo 14: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificando a nossa consciências de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Se no Antigo Testamento o sangue de animais, as cinzas, tinha um efeito de encobertar, agora o sangue de Jesus tem o efeito de libertar, sarar, curar, transformar, nos livrar das obras mortas, para que você venhamos servir um Deus vivo. O seu Deus está vivo, o nosso Deus é um Deus vivo. Nós não servimos uma liturgia, uma filosofia, um conceito, um Deus morto. Não, nós servimos o Cristo ressurreto, que ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai e intercede por nós, cuida de nós. Então olha que o autor de Hebreus ele faz um paralelo assim, olha, isso foi importante, mas isso agora, a nova aliança no sangue do Cordeiro é fundamental. Ela não encoberta, ela perdoa. Ela não esconde, ela remove. Ela não mostra para você o caminho de se livrar, não. Ela tira você das obras mortas e te coloca servindo a um Deus vivo, a um Deus fiel, a um Deus verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. O Jean comentou aqui, Efésios 1:7, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Olha que maravilhoso ouvir isso. Em quem? Em Cristo Jesus nós temos o quê? A redenção, o perdão dos nossos pecados. Pelo quê? Pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, se você confessar o seu pecado a Deus, se você dobrar os seus joelhos em sinceridade e arrependimento, você é perdoado. Não deixe a culpa do erro, a culpa do pecado te aprisionar, te paralisar. Às vezes tem pessoas que ficam presas no passado por causa de culpa. Seja liberto em nome de Jesus Cristo nessa manhã. O sangue de Jesus te purifica, te limpa, te perdoa. Você é aceito como filho amado de Deus. Então, como nós tampamos as brechas? Quando o sangue de Jesus é derramado sobre a minha e sobre a sua vida. E eu quero finalizar aqui com os irmãos, lendo um versículo que foi apenas comentado aqui. Gênesis capítulo de número 6. Vamos lá. Glória a Deus. Gênesis 6, o versículo 14. Vamos fazer um paralelo aqui, em nome de Jesus Cristo. Gênesis 6, capítulo 14, vai dizer bem assim a palavra do Senhor nosso Deus. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. O que é o betume? O betume era um óleo natural, viscoso, né? Quando você passava ali sobre a madeira, ele formava uma camada impenetrável, Jus. Não tinha como penetrar, porque aquele óleo natural passado ali sobre a madeira, ele formava como se fosse uma borracha, mas muito resistente, né? Uma proteção resistente que não deixava fresta, não deixava brecha, não deixava possibilidade de nada passar. E como você já bem disse, Deus deu ordem para passar por dentro e por fora, para que nada entre e nada saia. Então nada ia entrar na arca, mas também nada ia sair da arca. E o que faz, né? Esse betume, né? Ele era usado ali para cimentar, né? Eu até marquei aqui, calafetar, né? A arca. Tampar as brechas, tampar as oportunidades de qualquer vazamento. Porque muitas vezes, Gilson, o que vai afundar o barco, muitas vezes não, sempre isso. O que vai afundar o barco não é o que está no barco, mas é aquilo que de fora entra no barco. Né? O que afunda um navio? Não é os passageiros, não é a carga que ele leva, mas é quando começa as águas, aquilo que está fora do barco, a entrar no barco.
É quando tem uma fissura no barco e a água começa a entrar no barco. Então, Deus colocou algo no meu e no seu coração. Deus nos chama para viver o reino dele. E o que pode impedir eu e você de viver o reino dele? O mundo, o pecado, as ciladas de Satanás, as coisas que estão ao derredor, tentando entrar ao nosso redor. Mas isso não vai acontecer, irmãos, se nós olharmos para Cristo, se nós temos uma vida cheia do Espírito Santo e ter a nossa vida lavada e remida no sangue de Jesus, né? O sangue do Cordeiro, né? Que simboliza, ou o betume que simboliza esse sangue, que toca tanto por dentro como por fora. O sangue de Jesus visita o seu exterior e o seu interior. Deus te visita por completo. O sangue dele nos purifica e nos molda por inteiro, né? Não, a obra do Senhor não é parcial, não, ela é por completo na minha e na sua vida. E a Bíblia fala que esta arca pronta, essa arca betumada, cumpriu o propósito do Senhor. A sua vida lavada, remida no sangue de Jesus Cristo, vai cumprir o propósito pela qual o Senhor a enviou. E o propósito é esse, que você e a sua casa sejam salvos em Cristo Jesus. Salvos da ira vindoura de Deus, salvos das aflições e as artimanhas de Satanás, salvos para viver uma nova vida com Cristo Jesus, que nos aguarda no novo céu, nova terra, na nova Jerusalém. O importante é que eu vou estar com Ele e eu o verei assim como Ele é. Amém, meus irmãos? Então, vença as fissuras, as brechas, fechem as brechas, olhando para Jesus, vivendo uma vida cheia de Espírito Santo e tendo o coração lavado e remido pelo sangue de Jesus. Passe betume, o sangue do Cordeiro sobre você e tenha plena certeza que a sua vida vai estar segura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus, maravilhas, que bênção, né, meus irmãos? Que bênção foi esse estudo. Que bênção pela sua vida, pastor, que Deus continue e preserve essa graça. Eu vou colocar um fundo musical aqui agora, para nós, bem rapidamente, nós refletirmos. Não sei se vai pegar este fundo musical que eu preparei aqui no celular, algo de última hora. Mas antes de nós terminarmos, antes de você sair da página, antes de você fechar o seu celular ou da onde você estiver assistindo, vamos fazer uma reflexão acerca do que foi falado aqui? Amém. Eu só quero agradecer a todos pela participação. Sim. Obrigado, irmãos, pela participação, comentário, você que compartilhou. Muito obrigado, Deus abençoe muito. Nós vamos estar aqui de novo no próximo domingo, né, estudando a palavra de Deus, desenvolvendo esse tema. E participe conosco, irmãos. Nós temos que ser esta geração que ama a palavra, a geração que está fundamentada na palavra, na geração que se agarra à palavra de Deus. Isso faz toda a diferença, né? Nós falamos no domingo passado aqui na igreja, né, que a palavra do Senhor era rara no tempo de Eli, no tempo que Hofni e Finéias eram sacerdotes. A palavra era rara. O sacerdócio estava corrompido. Tinha movimento, tinha barulho, tinha a arca, mas não tinha palavra. E quando falta a palavra, o povo se corrompe. Então, que eu e você devemos ser a geração de Samuel, a geração que voltou a ouvir a voz de Deus, a geração que valorizou a palavra de Deus e a geração que santificou o sacerdócio. Não seja levado por movimentos, seja conduzido, levado e guiado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Porque essas palavras, Pedro disse, é nessas palavras que tem palavra de vida e vida eterna para mim e para você. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Isso. Agradecer a todos que estão conosco, a todos que participaram, a todos que irão assistir em um outro momento, através do link, que isso vai estar disponível na nossa página do Face, ali na página da Igreja O Brasil para Cristo. Meus irmãos, vamos falar de possibilidades. É possível que a nossa vida esteja cheia de brechas, de frestas, de fissuras, de ranhuras. Nós vimos no estudo aqui que é possível. Mas é possível que eu me livre delas e tenha uma vida íntima com Deus, com Jesus, e que isso passe, e que isso não influa mais, não
não interfira mais, até mesmo na nossa salvação, é possível, como também foi falado aqui, através do sangue, através da onde eu estou olhando, através do que Deus está fazendo na nossa vida e que nós permitimos Ele fazer. Então vamos falar com Deus, vamos ser sinceros com Deus. Sabe, pastor, ontem esse estudo foi muito maravilhoso, como todos que nós já participamos. À medida em que eu fui ouvindo aqui, ontem, olha que coisa, nós não estamos falando de coisas antigas. Ontem, na minha casa, ontem, aonde eu estava, a hora que você começou a falar das brechas, logo eu comecei a investigar a minha vida e eu notei, no dia de ontem, coisas que eu fiz, que eu estava flertando com o pecado. Essa palavra é muito pertinente. Hoje, que isso? Coisas que nós podemos fazer e nós nem notamos. E depois nós falamos, poxa vida, do nada isso aconteceu. Vamos falar com Deus, agradecer a Deus por esse estudo e já vamos ser sinceros e pedir para que Deus venha a nos ajudar a passar esse betume, a fechar essas brechas que podem causar um dano na nossa vida futuramente. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida do pastor, pela vida, Senhor amado, de todos que estão nos acompanhando neste momento, pela minha vida, por este domingo, por esta manhã, por esse estudo, Deus. Pai, o que nós ouvimos aqui, Senhor, dinheiro algum poderia pagar, e o Senhor, sabedor dessas coisas, nos deu de graça e pela graça. Cabe a nós pedir ao Senhor agora, Deus, que através dessa palavra, o Senhor nos ajude, Deus, a sermos melhores. Nos ajude, Senhor, a nos comportarmos melhor. Ajuda-nos, Deus amado, a sermos como Cristo, cristão. A termos esse título, Pai amado, de maneira correta, não por falar, mas que, como aconteceu em Atos dos Apóstolos, as pessoas possam olhar para nós e nos identificar como cristãos, pequenos Cristo. Eu confesso aqui, Senhor, as minhas falhas, os meus erros, e acredito que todos que estão orando comigo agora faz o mesmo. Confessa ao Senhor as falhas, as arestas, as grandes brechas, as pequenas ou grandes coisas que fizemos e fazemos e insistimos em fazer até agora, porque hoje entendemos que o Senhor tem algo melhor, que o Senhor é a garantia do nosso sucesso. Pai, que nós sejamos essa arca e que o Senhor possa nos betumar por dentro e por fora. Em nome de Jesus, através da Tua palavra e do Teu sangue. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos. Obrigado ao pastor. E que hoje à noite nós vamos ter o culto, né, pastor? Vai passar os recados. Passa os recados para nós, muito por bom favor. se falar. Hoje, irmãos, aqui na página da igreja mesmo, às 6 horas da tarde, 30 minutos, né, às 18 horas e 30 minutos, nós temos o nosso culto aqui também, que vai ter a transmissão pela página do Facebook. Amém? Contamos com a sua presença virtualmente para juntos nós adorarmos e exaltarmos o nome de Jesus. Amém? Então, hoje, às 6 horas e 30 minutos, aqui aí na página da igreja, nós vamos estar cultuando, adorando a Deus. Então, cultue ao Senhor aí na sua casa, juntamente com a gente, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos os irmãos, né? Paz do Senhor, irmão Ney, né? Nosso amigo ali de Buri, né? O Christopher, Deus abençoe muito, nosso amigo de Guapiara, irmãozão de coração, né? Nosso amigo, grande irmão, um carinho muito especial por ele, nosso irmão Ederaldo, Deus abençoe muito em nome de Jesus. Meu amigo, reverendo pastor Rafael Donola, esse é gente boa. Deus abençoe, pastor da nossa obra ali em Itapeva. O Jean que participou, todos os irmãos participaram, a Ieda compartilhou, o Lucas Roberto aqui, Deus abençoe muito sua vida, Lucas, né? Versículo maravilhoso você postou aqui. Todos os irmãos comentaram, né? Minha sogra Suzy, né? Deus abençoe muito, irmãos. Obrigado pela participação de todos. Eu espero que essa palavra seja viva no meu e no seu coração todos os dias, e que nós vamos tampar as brechas e seguir vencendo até que o Senhor volte buscar o seu povo zeloso de boas obras. Amém? Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor.